Amém, irmãos? Eu sou a missionária Marilene e venho trazer um recado de Deus para você. Vamos dando início nesta mensagem. Eu vou ler um versículo que está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 10, onde a palavra de Deus nos diz: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito revela às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Os sinais estão aí fora. Só não vê quem não quer. E o tempo está passando e as pessoas vêm mudando. Há 20, 30 anos atrás, meus irmãos, as pessoas que estão hoje acompanhando talvez não lembrem, ou muitos até se lembram, que os crentes, na maioria das vezes, só tinham 3 lugares em que eles iam. Era para o trabalho, do trabalho para a casa e da casa para a igreja. Não tinha aparelhos eletrônicos modernos que traziam distrações. O tempo era dedicado para a comunhão com Deus, para a busca diária, para a santificação. Em oração, em jejum, em leitura do Evangelho, meditar sobre o culto. Os anos foram passando e uma sensação paira na mente. De onde está aquele povo barulhento que, ao entrar em um culto, dando glória a Deus e aleluia, soltava o som do Espírito Santo? Encontrava muitas vezes um irmão com violão, no máximo uma gaita. O crente tinha dependência de Deus, reverência, um estilo de vida focado na separação do mundo, diferenciados do mundo. Aliás, na contramão do mundo, no comportamento, nas vestimentas. Onde foi parar aquele povo? Reverência, obediência. Alguns anos depois, a gente se depara com o Google, com a internet. Pastor que guiava as igrejas foi trocado por influencers motivacionais. Os crentes oravam, a doutrina era pregada. A reação das pessoas não é mais a mesma dentro das igrejas. Os crentes de 30 anos davam glória a Deus e aleluia. Era um ambiente de graça, o Espírito se manifestava. Eles entravam na casa de oração, naquela velha igrejinha de madeira, e lá, com aqueles homens e mulheres de Deus, que não tinham vaidade nenhuma, não tinham ternos bonitos, não tinham sapatos bonitos, sem maquiagem, a aparência, nada importava. Uma coisa só importava naqueles corações, era Deus, o Eterno, que passava pelo meio da igreja e usava os profetas. O temor era grande. Os crentes não chegavam atrasados, vinham cedo para a oração. Não importava se era longe, mesmo embaixo de chuva, de a pé, enfrentando grandes distâncias, carregando as crianças, eles não se atrasavam. Não havia ar-condicionado, nem luxo, mas havia certeza de que Deus falaria, Deus se manifestaria nos corações. E hoje, a ciência se multiplicou tanto dentro das igrejas, que muitas delas já mudaram para o show, para o entretenimento. Tudo mudou. A igreja passou por uma grande transformação ao longo das últimas décadas. Flexibilização, aproximação do mundo, a evolução das roupas e costumes na igreja. A música cristã passou por uma grande mudança, do louvor tradicional ao gospel atual, dos tradicionais hinários e corais para o gospel comercial, grandes apresentações de show, produções. A igreja não guardou o que tinha, perdeu a coroa.
E aí a Bíblia se cumpre. E por se multiplicar a ciência que traz a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E olha os dias de hoje, a dificuldade de sentir Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Quem mudou foi o crente. Alguns anos atrás, o crente esperava ansiosamente para ir ao culto e prestava atenção na palavra de Deus. Vivia o evangelho. Hoje, muitos passam o dia no celular se distraindo, novelas, séries que enchem os olhos e tragam os dias. Quando se vê, passaram-se anos. O crente ia para a igreja para ouvir a Deus. Como isso aconteceu? Uma geração de pregadores fracos que tem se levantado que não pregam mais a verdade, preocupados com o que os outros vão dizer, com a quantidade de pessoas que estão no culto, preocupados em agradar a carne, se afastaram de Deus, não pregam mais a verdade. Você, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vigie a igreja. Mas se você está aí ouvindo esta mensagem, é porque há tempo. Recupere o que você perdeu, para que ninguém tome a tua coroa. Deus vai mudar a sua história. Eu quero dizer para você que vê o fim se aproximando, que se sente um peregrino em terras estranhas, em meio ao que vem acontecendo neste mundo. Como diz a palavra de Deus na Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Ei, vocês amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros em terras estranhas, porque estão só de passagem por este mundo. Absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Irmãos, esse mundo é passageiro. Não tente amontoar riquezas nesta terra. Você não é daqui. As pessoas estão como zumbis, andando por essa terra, como mortos. Não percebem o que está acontecendo. Lembre do dia que você aceitou a Jesus, que você entrou naquela igrejinha onde o pastor não sabia ler direito, não tinha um linguajar culto, mas quando colocava o joelho no chão, Deus o usava. Ele era usado pelo Espírito Santo e profetizou sobre a sua vida. Nascer de novo. Meus irmãos, vamos prestar atenção nesse texto de Apocalipse que acabamos de ler. Porque deste atenção à minha exortação, quando a suportar os sofrimentos com paciência. É promessa de Deus. Ele te livrará da tribulação que virá sobre este mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Ele vem sem demora. O seu lugar não é aqui neste mundo tenebroso. A sua cidade é dourada. Ele fará você um vencedor, uma coluna no templo de Deus, onde jamais sairá. Há uma esperança. Não perca tempo. A qualquer momento, podemos deixar este mundo. Todos os profetas pregaram: eis que venho sem demora. A volta do Salvador está próxima. É momento de despertar esta geração fraca, que recebeu o alimento fraco, porque não tem mais tempo. Distraída com o mundo, perdeu a sua crença, perdeu a sua fé no arrebatamento. Você já sofreu demais. Termine este dia com o seu nome escrito no livro da vida. Não desanime, e o que há de vir, virá. Eu creio que alguns dos que estão me ouvindo nesse dia não provarão a morte. Satanás sabe que está chegando o tempo em que a trombeta vai tocar. Por isso, ele luta forte contra a sua vida, forte contra a sua família. No relógio do Apocalipse está chegando a hora, e o Senhor, que saiu da sepultura depois de 3 dias, que subiu aos céus, que tomou a chave do abismo, que caminhou por esta terra espalhando o evangelho, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Ele voltará dos céus sobre o grito de arcanjos, e você, que é o novo Israel, que ouviram a palavra de Deus, quando essa trombeta tocar, meus irmãos, antes de nós, os vivos, os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Tome posse desta palavra, tome posse dessa mensagem de ensinamento, de conhecimento, foque no Evangelho, porque o nosso alvo é o céu.
Que Deus fale mais em seu coração. Procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Estaremos orando por você. Participe das campanhas. Você que está acompanhando este clamor, coloque nos comentários as suas necessidades, os seus pedidos de orações, para que juntos possamos clamar, para que juntos possamos orar. Amém? Deus te abençoe e fique na paz. Igreja, Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.